Um dos tais. Essa série nasceu no meu coração quando eu estava num sábado à noite em casa, buscando a Deus sobre o que nós iríamos pregar nas próximas semanas, inclusive que nós não estaríamos aqui. E eu comecei a ouvir uma música no meu coração, que eu lembrei quando eu fui em uma igreja, quando eu tinha uns 6, 7 anos, me levaram numa Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá, eu ouvi uma música que nunca mais saiu da minha mente. Se chamava Um dos Tais. Talvez tenha um outro nome aí, mas dizia: sei que existe um povo forte revestido de poder. Quantos são raízes aqui, lembram dessa música lá da época? Quantos são aí, ó? Olha, não é que tem alguns aqui, né? Eis que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertencer, que terá sublime sorte, no céu vai, podes tu também dizer, sou um dos tais. Eles começam, um dos tais, um dos tais. Mas eu me lembro que eu fiquei ouvindo essa música, e eu acordei no domingo pensando, gente, mas que música é essa que ficou no meu ouvido essa noite toda? Ali foi procurar na internet, só tinha os irmãos da sanfona, os irmãos, uma coisa lá do tempo do EPA, cantando essa música. Chamei os pastores e falei, olha, estou pensando numa série sobre os 12 discípulos, para a gente colocar a aplicação na vida dos 12 discípulos. Vocês, cada um vai ficar com 4 deles. Pastor, mas é muito para um culto só. Eu falei, vamos dar conta, nós vamos dar conta disso. Mas eu me arrependi de ter pego essa palavra. Eu devia ter pego outros discípulos para falar. E quando eu fui ver os discípulos que eu ia falar, os apóstolos que eu ia falar, eu quase me arrependi nessa manhã. Mas como Deus nunca faz as coisas por engano, Ele sempre prepara tudo, então nós estamos debaixo da direção do Senhor. E eu quero falar com vocês hoje, nessa série Um dos Tais, eu quero falar sobre ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Atos capítulo 17, versículo 6, acompanhe lá comigo a última parte do versículo, a última frase ali do versículo, diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Vamos de novo, esses homens que causaram alvoroço em todo o mundo, chegaram também aqui. Quem foram esses que mudaram o mundo? Quem foram esses homens? E quando nós lemos esses versículos, algo no meu coração desperta, algo na minha alma desperta, porque eles não eram reis, nem teólogos renomados, mas eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, ordinários, que não tinham seu nome com influência, mas eram homens que Jesus foi e encontrou eles no caminho. E muitos deles adolescentes. É interessante que, ao olhar para a vida dos apóstolos, quando eles foram chamados, um ou outro talvez fosse uma pessoa um pouquinho mais jovem, maduro, mas a maioria deles estavam ali entre os seus 14, 15, 16 anos. Hoje, ao ver a Liz e o Pietro cantando aqui, eu vi eles, menino de 16 anos, 2 adolescentes aqui. Queridos, é tão lindo de ver quando Deus nos chama. Ontem nós tivemos aqui um culto de batismo, quase 200 pessoas desceram as águas do batismo, 170, cento e algumas, tantas pessoas, eu não sei o número direito, mas quantas pessoas desceram as águas do batismo ontem. Eu disse para eles, não foram vocês que encontraram Jesus, mas foi Jesus que encontrou vocês. Não foi Davi que encontrou Deus, foi Deus que foi aonde Davi estava e encontrou Davi. Esse é o amor de Deus, que Ele diz que eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Irmãos, que coisa mais poderosa. A Bíblia diz que quando esses homens simples, que foram chamados por Jesus, depois de terem andado com Ele por 3 anos, quando eles chegavam na cidade, eles causavam um alvoroço. O mundo sentiu o impacto desses homens.
Porque o evangelho, quando ele é vivido de verdade, ele não entra em silêncio. Ele trabalha na alma do homem em silêncio. É por isso que você não entende muitas vezes o que está acontecendo com você, que antes você tinha um certo tipo de pensamento, antes você tinha uma cultura, antes você tinha um comportamento, e de repente o evangelho, que ao ler a Bíblia, o evangelho que começa a ser vivido, ele causa um impacto em silêncio. De repente você não percebe o que está acontecendo, mas você começa a andar de glória em glória, de fé em fé, e as coisas são mudadas, mas ele não se manifesta em silêncio. As pessoas começam a perceber o impacto do evangelho na sua vida, porque agora o que você fazia você não faz mais, como você pensava você não pensa mais, como você respondia você não responde mais, como você tratava os outros você não trata mais. Então isso é um impacto não silencioso, visto por todos. Todo mundo começa a perceber, o evangelho está causando um impacto na vida dessa pessoa. Irmãos, e o que é interessante é que quando o evangelho é vivido e ele não trabalha em silêncio, ele muda os ambientes. Ele fez com que reis e impérios fossem abalados. Ele estremeceu o inferno, o evangelho estremeceu o inferno. E tudo isso começou com 12 homens. Homens simples, aqueles que eram improváveis, que decidiram seguir a Jesus. Vamos relembrar um pouco daqueles que já foi dito aqui. Você lembra de Pedro? Impulsivo, corajoso, inconstante, mas no final restaurado. Lembra de André? Nunca foi o centro da cena, mas sempre estava levando alguém para Jesus. Lembra que o pastor Luiz falou sobre ele? Lembra de Tiago, o ambicioso, que pediu lugar de honra para sentar na eternidade do lado de Jesus? Foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro a morrer, o que queria honra, foi o primeiro a morrer por Cristo. E João, o filho do trovão, o cara nervoso, que terminou como o apóstolo do amor. Lembra que o pastor Oca falou? Filipe, o prático, na multiplicação dos pães, aquele que organizava, lembra de Bartolomeu ou Natanael? Aquele que Jesus disse, esse é um homem sincero de coração. Lembra de Mateus, o cobrador de impostos, odiado por Israel, quando Jesus o encontrou, transformou tanto a vida dele, que colocou o nome dele com um livro com o nome dele na Bíblia, o Evangelho segundo Mateus. E o pastor Oca terminou a mensagem semana passada de uma forma tão tocante, falando sobre Tomé, aquele homem tão incrédulo, que foi transformado em um homem que morreu por Jesus. Todos esses homens falhos, todos esses homens que nós vimos, eles foram tocados por uma graça de Jesus. Sabe o que é bonito disso, gente? É que ao chegarmos esses últimos 4 apóstolos que nós vamos falar hoje, todos eles nós os identificamos um pouco. Todos eles. Às vezes eu olho para Pedro e penso, meu Deus, como eu sou parecido com Pedro. Às vezes eu olho para João antes dele ser o apóstolo do amor, eu disse, meu Deus, eu sou muito filho do trovão. Eu não pareço nada com Filipe, não sou nada organizado, prático, nem administrativo. Eu olho para cada um deles, eu vejo que tem um pouco deles em mim. Mas ao olhar para esses 4 apóstolos que nós vamos falar hoje, parece que tem um pouco de todos nós neles. Parece que a gente se identifica mais com eles do que, às vezes, com todos os outros. Mas o que é incrível, que talvez esses 4 que nós vemos aqui são os que menos são mencionados na Bíblia. Tem pouco relato sobre eles, poucos escritos sobre eles. E ainda assim a gente pode se identificar com eles. Talvez o que mais pareçam com cada um de nós. Vamos começar falando hoje sobre Tiago, o menor, filho de Alfeu. Tiago é mencionado nos evangelhos apenas quando se relata o nome dos 12, nada mais. O anônimo fiel. O anônimo fiel. É interessante que ao olhar para Tiago,
o menor, o Tiago, filho de Alfeu, porque teve outro Tiago que o apóstolo Oca falou semana passada. Nós não vemos nenhum milagre na vida de Tiago. Nós não vemos nenhuma mensagem que ele pregou. Irmãos, nós não vemos nenhum momento de destaque, mesmo estando do lado de Jesus, para fazer algo errado, como fala sobre Pedro. Mas o que mais me deixa tocado na vida de Tiago, o menor, é que a lição que ele nos deixa é que nem todo discípulo precisa ser conhecido pelo que faz, mas pelo chamado de Jesus na sua vida. Jesus não erra no chamado. Nem todos somos chamados para sermos coadjuvantes da história. Mas também ninguém é chamado para não existir no propósito. Todos nós, no plano de Deus, temos algo para representar o eterno. Todos nós. Ainda que nunca nós estejamos no altar, ainda que não tenham aplausos, ainda que o nosso nome não seja reconhecido, ainda que você não tenha nenhum tipo de influência, mas Jesus não se engana quando Ele nos chama. Tem um propósito para ser cumprido, tem algo que Ele nos chama para viver. E Tiago nos ensina que nem todo discípulo precisa ser reconhecido para ser valioso para Deus. Irmãos, o que é mais lindo é que nós não precisamos ser vistos para sermos usados. Nós não precisamos aparecermos para sermos aprovados. A lição que Tiago nos deixa é que Jesus não chama celebridades, Ele vai e nos chama e Ele sabe quem nós somos. Irmãos, é tão importante entendermos que tudo que Deus quer são corações disponíveis e não celebridades querendo um espaço para aparecer. No reino de Deus, o anonimato pode ser o lugar aonde Ele está trabalhando fidelidade em nosso coração. O mais importante, porque no reino de Deus o problema não é ser anônimo, o problema é ser infiel. A coisa mais triste é ter uma pessoa que tem projeção, mas é infiel. E a coisa mais poderosa é ver que o reino de Deus é feito por tantas pessoas que nunca tiveram o seu nome anunciados em um púlpito, nunca tiveram os seus nomes num lugar onde foram reconhecidos publicamente, mas eles foram fiéis diante do Deus que os chamou. Você foi fiel em tudo que Deus pediu para você fazer. Você foi o anônimo fiel em toda a sua jornada. Não quer dizer que você não serviu, que você não trabalhou, que você não esteve, que você não se colocou no lugar, mas você foi fiel. O próximo discípulo, o próximo apóstolo que nós queremos falar, Simão, não o Pedro, mas o Zelote. Também tem pouca informação sobre ele. Ele era o radical que fora transformado por Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 15, chama ele apenas de Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? Um grupo radical. Um grupo treinado no deserto para tomar à força Israel dos seus opressores. Eles eram treinados para serem radicais, guerrilheiros, formados no deserto, treinados em guerra. Eram homens violentos, eram homens preparados psicologicamente, porque tinha um fogo dentro deles. Tinha algo que eles não podiam conter, então eles iam para a guerra. Esses eram os zelotes. E Jesus passa por Simão o zelote e diz: é você mesmo. Eu sei que você é radical. Eu sei que tudo que você faz é com fogo no seu peito. E eu vou transformar esse fogo e vou direcionar esse fogo para o lugar certo. Hoje você coloca para uma conquista que não tem propósito. Eu vou colocar esse fogo em uma conquista que tem propósito.
Ele nos ensina muito, esse apóstolo nos ensina muito, que nós somos radicais para alguma coisa. Irmãos, nós somos treinados, nós somos levados durante toda a nossa vida com uma paixão por algo. É bonito ver alguém que é radical quando ele é apaixonado por algo. Tem gente que foi apaixonado por futebol num nível que ele, aonde o seu time ia, ele pegava avião, ele pagava passagem, ele lotava ônibus, ele ficava horas, porque seu time está indo jogar, vai para a Libertadores, seu time está lá. Alguns foram radicais por amor a carro, então ele gastava grana com roda, ele cuidava do seu carro, porque era apaixonado por carro, radicalmente. Alguns eram radicais por moda, era a pessoa que gastava muito com bolsas, com roupas, por quê? Porque era uma pessoa radical por moda. Outras pessoas eram radicais por bebida. Seus finais de semana no mundo eram cheios de bebida, uísque, cervejas, amigos em casa, noites inteiras. E você amava teus amigos em casa. Alguns eram radicais por festas, baladas, drogas. Outros eram radicais por uma paixão de promiscuidade, lascívia. Você era conhecido como uma pessoa que não era de uma só pessoa. Essa pessoa não tem jeito. Você era radical, tinha um fogo no seu peito. E quando Jesus os encontra, Ele não nos transforma em pessoas mornas. Parece que tem gente que era radical por um time, era radical, de repente aceita Jesus, vira um Zé, assim. Com perdão aos Zés que estão aqui, eu amo todos os Zés. Mas, tá, tipo assim, cadê? A pessoa mornou, desapareceu, a pessoa não tem mais vida, a pessoa parece que perdeu a alegria. Um encontro com Jesus, ele pega um zelote e transforma o fogo dele para o lugar certo. O que ele tinha paixão por alcançar o reino de Israel, agora ele tem paixão por almas. Irmãos, a mesma paixão que você tinha de ter a tua casa cheia com bebida, com amigos, agora você tem para ganhar almas para Jesus. A mesma paixão que você tinha por carro, por moda, pelo time, agora você tem pela adoração. Agora você tem por servir o outro, porque ele redireciona o fogo do seu coração e não amorna você. Eu tenho uma preocupação com um crente que se converte, daqui a pouco, não, tudo que eu gostava ficou no meu passado. Não, você tem uma paixão, só coloque o fogo no lugar certo. Se você era infiel, você vai ser o homem mais fiel da sua vida, para sua esposa, para sua família, porque o que Deus faz é redirecionar o fogo do nosso coração. Quando Simão Zelote encontrou o mestre, ele aprendeu o que era a verdadeira revolução. Ele aprendeu a colocar a sua luta não com espadas, mas com propósito. Irmãos, aquilo que você lutava antes, agora você luta de forma diferente. Simão entendeu que o reino de Deus não se impõe, se revela. Irmãos, nós temos várias pessoas sentadas aqui. Todos nós somos um dos tais. Qual deles nós somos? Sabe o que acontece com a nossa radicalidade? Às vezes nós somos tão radicais para o mundo e não somos para Cristo. Às vezes, irmãos, o mundo nos colocou em um lugar de tanto desprezo que agora nós achamos que nós não podemos ser anônimos fiéis no reino de Deus. Nós olhamos para a vida de Simão, e o que me ensina é que a conversão mais profunda é quando o que movia a minha vida para mim mesmo, agora move a minha vida para Deus. Simão é esse exemplo de um homem que se movia para um propósito, agora ele começou a se mover por Cristo. O terceiro discípulo, Judas Tadeu, ele tem um pouquinho mais do que apenas seu nome listado entre os 12, porque tanto Simão Zelote, quanto Tiago, o menor,
ele só tem menção entre os 12, nada mais se fala sobre eles na Bíblia. Já Judas Tadeu, considerado discípulo das perguntas certas, tem algo um pouquinho a mais sobre ele, somente um versículo a mais sobre ele. Em João 14, 22 diz assim: então Judas, não Iscariote, que é quando eu quero encerrar essa pregação sobre ele, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Sabe o que é bonito de Judas Tadeu? É que ele sabia fazer as perguntas para a pessoa certa. Isso fala muito sobre nós. Às vezes nós fazemos as perguntas certas para as pessoas erradas. E por não entender a resposta, que só encontraríamos em Deus, nós nos ofendemos com aquilo que nós queremos que sacie o desejo por resposta. O homem não vai te responder, as pessoas não vão conseguir te dar resposta. Mas quando você vai para a pessoa certa, quando você vai para Jesus, Jesus nos ensina: batei, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e lhe será dado. Ele não nos desencoraja a deixar de perguntar, pelo contrário. E é por isso que quando Judas Tadeu chega e pergunta para Jesus, Jesus não o repreende, pelo contrário. Jesus responde, Jesus então libera sobre ele. Irmãos, é isso. Eu aprendi uma coisa com a Naine. Eu tinha medo de fazer perguntas quando eu estava frustrado com algum propósito ou processo de Deus na minha vida. Quando eu não estava entendendo algumas coisas, eu tinha medo de fazer perguntas porque eu não queria me rebelar contra a vontade de Deus. Mas às vezes eu não estava entendendo o porquê daquilo. Eu aprendi uma coisa com ela, ela diz: eu não tenho paz enquanto eu não entendo o que Deus está fazendo. Eu preciso entender e eu vou atrás de respostas. E eu vou bater, até que Ele abra a porta da revelação para mim. E algumas vezes Deus vai demorar para falar e eu vou insistir até que Ele fale. E eu aprendi com ela que muitas vezes a gente não vai ter respostas na hora. E que a jornada de esperar essas respostas vão gerar relacionamentos mais profundos com Deus. Porque quanto mais você vai buscando resposta em Deus, mais Deus vai se revelando a você. Deus não tem problema com quem faz perguntas certas. Mas quando nós nos colocamos com perguntas erradas para pessoas erradas, isso se chama rebelião, rebeldia, murmuração. E quando nós entramos nesse lugar, nós não nos parecemos com esse Judas, mas com o outro. Quando você faz perguntas certas, e quando Deus ouve as suas perguntas no teu secreto, nas noites de lágrimas, quando toda a casa se fecha, quando todo mundo está dormindo e só está você, suas dores e a presença de Deus, e você diz para Ele: Senhor, o porquê disso? Ele nunca vai te repreender porque você está perguntando para Ele o porquê disso. Ele nunca vai te repreender porque você está dizendo: Senhor, eu estou muito decepcionado porque eu não consigo entender o que está acontecendo, Senhor. Eu estou começando a ficar frustrado. Ele nunca vai te repreender por isso. Porque quando você vai para o lugar certo, para a pessoa certa, haverão respostas que vão sarar o teu coração. Não tenha medo de fazer perguntas para Deus. É por isso que o Evangelho não é institucional, é relacional. Na instituição você tem medo de perguntar por medo de ser desprezado, demitido. Isso é instituição. Família e relacionamento, nós temos liberdade para perguntar: por que, Senhor? E Ele tem o direito de dizer: ainda não é o momento de te responder. E você vai buscando a porta da revelação até Ele te falar. Porque quando você entende o porquê das coisas, você pode se preparar para apressar ou para passar pelo vale com contentamento, com alegria. E nós chegamos agora no último dos apóstolos,
Judas Iscariotes, o discípulo que se perdeu. Talvez Judas seja o que mais se pareça com a maioria de nós. Eu diria que o que mais se parece comigo. Eu diria que Judas, ele tem mais da essência de quem eu sou do que qualquer um dos outros apóstolos. Judas foi chamado como os outros. Judas começou o seu ministério como os outros. Quando Jesus encontrou Judas, ele também disse: segue-me. Eu não sei quantos de vocês assistiram The Chosen. Quantos de vocês assistiram The Chosen? A maioria. Eu sou um chorão. Eu choro fácil, até em comercial de margarina, às vezes eu estou lá e estou pensando, nossa, que emocionante, estou chorando. Eu choro fácil, às vezes eu choro escondido. Ontem eu estava mostrando um vídeo para a Naine no Instagram, de repente comecei a ficar meio emocionado vendo aquele vídeo. Ela disse: mas você está emocionado? Não, só caiu um cisco aqui. Mas eu choro fácil, e ao mesmo tempo eu não choro bonito, eu choro feio, eu faço bico para chorar, eu não consigo fingir que eu estou chorando, eu choro para valer. E por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, que algumas vezes eu tenho que assistir alguns filmes virado de costa para ela, para não passar tanta vergonha assim. Mas The Chosen, quando um capítulo se apresenta, a figura de Judas, a hora que ele apareceu na tela, meus olhos encheram de lágrimas, e a hora que ele começou a falar, eu me debulhei em lágrimas, sem até mesmo ter uma história completa, porque eu vi um menino, um rapaz comum, olhando para Jesus e vendo a esperança da vida dele em Jesus. Uma pessoa que olhou para o mestre e disse: és tu tudo o que eu esperava. E ele seguiu o mestre com tanto amor. Todos os milagres que ele viu o mestre fazendo, ele celebrava, ele estava ali, ele estava pronto para poder morrer pela causa que, segundo o padrão do seu coração, era uma causa de libertação do Estado de Israel. Era um lugar onde ele teria um certo tipo de influência diante das pessoas. E conforme ele foi andando com Jesus, ele foi se decepcionando. Ele foi se frustrando. O coração dele se afastou do chamado inicial, da paixão inicial, do fogo que se acendeu quando ele encontrou Jesus. No processo ele começou a criticar, no processo ele começou a ver que todo o controle que ele queria ter do processo, ele não ia conseguir ter. Ele começou a perceber que o mundo que ele estava projetando não era o mundo que Deus ia dar para ele, e ele então começou a se ofender, começou a se decepcionar. Ele percebeu que a equipe que Jesus estava formando não era uma equipe para ter um sucesso aparente, mas tudo que ele esperava era um certo tipo de influência. Então aquilo foi frustrando ele. Ele disse: não, se o evangelho é isso, eu não quero. Se o que esse mestre que faz tanto milagre está oferecendo é isso, eu não quero. Se é para viver esse estilo de vida, eu não quero. Então Judas começou a se afastar do chamado inicial. Irmãos, o que é mais triste é que quando Judas está numa casa onde uma mulher chega aos pés de Jesus e derrama um perfume, Judas se ofende com aquela situação, dizendo: por que gastar tanto dinheiro, um desperdício desse, jogando fora esse perfume? Poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. João capítulo 12, versículo 6. Olha o que Judas diz sobre essa situação. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Você não dá as finanças
da sua empresa para qualquer pessoa. A pessoa que tem a senha do banco é uma pessoa que você confia. Nós temos uma pessoa que está no financeiro aqui da igreja há mais de 20 anos, uma pessoa confiável, ilibada, uma pessoa que nós confiamos plenamente. Todos os relatórios e auditorias são perfeitos aqui da igreja. Uma pessoa que tem o nosso coração, que nós confiamos, nós não colocaríamos as finanças da igreja na mão de qualquer pessoa. Você não colocaria da sua empresa nas mãos de qualquer pessoa, Jesus não colocou na mão de qualquer um. Judas era confiável até ter se perdido. Em algum momento Judas pensou, ele não vai me dar o que eu quero, eu vou precisar pegar um pouco, e roubando um pouco. Sabe qual é o problema, irmãos, de quando nós nos parecemos com Judas? É que a gente vai pegando coisas que não estão no nosso propósito, cada dia roubando um pouco, cada dia tirando um pouco, daquilo que nós não podemos tocar. E nós vamos então trazendo para a nossa história coisas que não pertencem a nós, que tem um propósito de Deus para aquilo. E muitos acabam se perdendo no meio do caminho, porque quando começam a se ofender, quando você não pode mais controlar as coisas, quando aquilo não te satisfaz mais, quando você não entende as coisas e você não pergunta, você reclama, você murmura, então você começa a se ofender. Então tudo que nós começamos a fazer é roubar um pouco, é tirar um pouco, é tocar um pouco naquilo que não é nosso, naquilo que Deus diz, não, isso você não pode tocar, e de repente nós vamos lá e tocamos, nós voltamos ao pecado, nós voltamos à velha vida, nós voltamos ao velho comportamento. Aquilo não é para nós, tem outro propósito. E o que é mais triste de tudo isso é que Judas, ele não apenas tocou na bolsa, ele se frustrou tanto com o relacionamento, que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas podia servir para alguma coisa momentaneamente. 30 moedas poderia dar um poder de compra para ele momentaneamente. Mas ele teve uma perda muito mais significativa, porque ele perdeu tudo com aquilo que ele achou que ganhou momentaneamente. Ele perdeu a comunhão, ele perdeu a fé, ele perdeu a eternidade. Cuidado para você não vender o teu chamado, teu relacionamento, teu amor por Jesus, por um prazer momentâneo, que pode te custar muito. Sabe quando um casamento é quebrado com uma traição? É porque aquele marido perdeu os olhos do sim que ele deu no início. Aquela mulher perdeu os olhos do sim que ela deu no início. Sabe quando nós nos afastamos de Jesus? Quando nós tiramos os olhos do chamado inicial, que era tão puro, que era tão sincero, que era tão genuíno, que tudo nos tocava, a mensagem nos tocava, a canção que eu ouvi quando criança, um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Não tinha telão, não tinha luz, não tinha o Simon cantando com uma equipe com a paleta de cores roxa. Não tinha nada disso. Talvez tinha uns irmãozinhos blém, 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 blom, blom, blom. Mas aquilo foi o fogo inicial do meu coração. Sabe, irmãos, o meu maior temor é que o fogo e o chamado, quando eu tinha 12 anos, que foi se renovando a cada estação, comece a se perder por conta dos nãos que eu vou receber de Deus. Eu vou receber alguns nãos de Deus.
Eu vou ter dores que eu não vou entender no processo. Como já tive e terei certamente traições no meio do caminho. Sabe, quando tudo isso, se isso me ofender e eu perder o olhar do início, eu posso perder tudo. E já pensou que coisa mais triste? A notícia de que, sabe o pastor Márcio da Vida Plena? Se perdeu. Não é triste isso, gente? Sabe o que é mais triste? É quando você pergunta, cadê aquele irmão? Não está mais, pastor, se perdeu. Da onde ele tirou os olhos? Aonde a chama que estava queimando no coração foi se apagando? E em Atos capítulo, coloca para mim por favor, Atos 17, versículo 6, não, Atos 1, 25, diz assim, para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Sabe, irmãos, olha que contraste nós vemos entre esses três discípulos que nós falamos, entre Judas, Tiago, Simão Zelote, Judas Tadeu, anônimos fiéis. Só tem o nome deles mencionado entre os 12, nada mais. E uma pergunta que outro fez. Judas, conhecido, mas vazio. Às vezes a gente pode ter uma influência, pode ser muito conhecido, mas pode estar vazio. Olha o contraste, um serviu em silêncio, e o outro se perdeu no barulho da sua própria ambição. Tem um barulho que faz dentro da gente, com desejos que não são de Deus para nós. Irmãos, olhamos para aqueles três, eles morreram pela fé. Judas, o Iscariotes, morreu pela culpa de um pecado que ele não confessou, de coisas que ele não quis tratar. O reino de Deus não é sobre você ser notado de jeito nenhum, mas é sobre você ser fiel até o fim. Até o fim. Irmãos, quando nós chegarmos lá na eternidade, a equipe de louvor pode vir. Quando nós chegarmos lá na eternidade, e Jesus abrir o livro da vida, ele for lá, J, L, M, Márcio, ô meu amigo, entre para o teu descanso eterno. Sabe, quando nós vamos olhar para os olhos daquele que tem olhos de fogo, e a gente vai dizer para ele, Senhor, eu fui só fiel ao que o Senhor me chamou para fazer. Eu só fui fiel, um anônimo fiel. Eu tive os meus momentos de Pedro, eu tive os meus momentos de João, eu tive meus momentos de Tiago, eu tive meus momentos de outros apóstolos, mas Senhor, eu fui fiel até o fim. E quando, irmãos, nós tentamos voltar para aquele lugar que nos alcançou, mesmo quando o nosso coração está quebrado, o próprio Espírito Santo nos ajuda nessa tentativa de retornar ao início. É por isso que o homem não está sozinho. Quando ele começa a se esfriar, quando ele começa a viver uma vida longe de Deus, o próprio Espírito Santo leva de novo a olhar para o lugar de início. Foi isso que Jesus fez com Judas, amigo. Amigo. Ele não disse seu sujo, seu traidor.
ele olha para Judas, ele diz: amigo, se você veio fazer isso, faça o que você tem que fazer. Por isso que eu digo, irmãos, nós temos muito de voltar para esse lugar da essência de Judas. A Naine leu um versículo aqui hoje, que nem estava sendo combinado, ela usou para a palavra dela e eu usei para a ministração de hoje de manhã. Gálatas 2:20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha a história desses 4. Tiago, filho de Alfeu, o campo missionário dele, depois que a igreja foi espalhada, que os apóstolos foram espalhados, vocês ouviram os pastores falando onde cada um pregou o evangelho. O campo missionário de Tiago, segundo os poucos relatos que tem, diz que um discípulo chamado Tiago, filho de Alfeu, pregou no Egito e na Síria. E como ele morreu, ele foi crucificado e apedrejado. Simão o Zelote, tem poucos relatos sobre ele nos escritos antigos, mas diz que chegou um homem chamado Simão, que era da tribo dos Zelotes, que pregou na Pérsia, na Síria, foi até o norte da África e ainda chegou nos territórios onde hoje é a Inglaterra. Como ele morreu, ele foi cerrado ao meio. Enquanto era cerrado ao meio, gritava forte palavras de Jesus. Sabe Tadeu, o Judas Tadeu, filho de Tiago, há relatos consistentes de que ele pregou na Mesopotâmia, na Pérsia e na Armênia. E ele, Natanael, ou Bartolomeu, eles foram os fundadores da igreja da Armênia. Como Tadeu morreu, ele foi morto por flechas e por porretes. Sabe Judas Iscariotes? O campo missionário dele foi um campo comprado com 30 moedas de prata. Ele não pôde gastar o dinheiro que ele comprou, que ele vendeu Jesus. Ele não pôde gastar o dinheiro. Compraram um campo do lugar aonde ele tinha se suicidado. Suas vísceras caíram ao chão. A forma que ele morreu, um suicídio, enforcado, uma queda. O chamado dele foi rejeitado. Nós também somos um dos tais. E tudo que nós fazemos aqui é tentar ser parecidos com um dos tais. Ter um pouco de cada um. E o nosso propósito, abalar o mundo. Esse é o nosso campo missionário. Sabe quando chegar o grande dia, quando aquele grande dia chegar, vão falar de nós. Nossa morte natural. Outros morreram porque não cuidaram da saúde. Outros morreram porque foram chamados para o campo missionário e foram conduzidos a lugares distantes. Outros morreram orando ao Senhor para que a sua família fosse salva. A história deles, eles deixaram um legado. Sabe o que esses 12 homens nunca podiam saber e entender enquanto eram fiéis? É que a história deles seria um legado que seria contado por séculos e séculos.
você não tem ideia do que a tua fidelidade até o fim vai causar na vida da sua futura geração. Seja fiel até o fim. Seja só fiel até o fim. Anônimo, reconhecido, só seja fiel até o fim. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar juntos. Mas antes vamos cantar juntos essa canção. Você pode declarar isso. Você é um dos tais. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Declare isso. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Irmãos, enquanto nós começamos essa palavra falando sobre quem são esses que causaram alvoroço aonde chegaram, quando nós estávamos de viagem, eu recebi vários vídeos do GC Challenge dos nossos adolescentes, eles indo para as escolas, fazendo os grupos de crescimento nas escolas, eles parando as escolas na hora do recreio, convidando pessoas e as salas ficando cada vez mais lotadas. Então uma vereadora, vendo um desses encontros aqui no Uberaba, entrou com processo na justiça, entrou com uma denúncia dizendo que um grupo estava fazendo um alvoroço nas escolas. Era um dos nossos grupos de adolescentes aqui. Pastor Marquinhos, o coronel, algumas pessoas já estão, o pastor Samuel, já estão se organizando, tendo uma conversa, a gente já está vendo que está tendo movimento, nós não queremos ser desrespeitosos, mas a coisa mais linda é que nós estamos vendo os nossos adolescentes sendo um dos tais. Eles não estão se calando, eles não estão com medo de pregar o evangelho, eles não estão com medo de anunciar a verdade, eles não estão com medo. A esperança para o futuro da igreja.
E nós, como pais, nós precisamos olhar para trás e dizer: nós não vamos quebrar a aliança, nós vamos manter a nossa fé, e nós vamos ser fiéis até o fim, até o fim. Queridos, esse precisa ser o nosso compromisso com Deus nessa noite, sermos fiéis até o fim. Nós não vamos, o nosso campo missionário não vai ser com aquilo que nós traímos Jesus por 30 moedas de prata. Nós não vamos pisar nesse campo. O nosso campo missionário é o mundo que precisa de Jesus. E a minha oração é para que você vá para as casas de paz, para que você vá ganhar seus amigos para Jesus, porque aonde você chegar, o evangelho não será silencioso, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, uma boa semana para você, eu te abençoo em nome de Jesus.